Fala, embaixadores! Muito bom dia! Bora lá para mais uma manhã, mais um dia de aprendizado, mais um dia de instrução. Ô, Júnior, foi o primeiro, glória a Deus! Muito bom, Júnior, que você seja o primeiro em tudo que você for fazer, que você seja o primeiro na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus resultados, que você decida chegar na frente em tudo que você colocar as suas mãos para fazer. Então, bora lá, hoje um tema muito interessante para você. Nós vamos falar sobre você dominar as suas emoções, que no final das contas é dominar os seus sentimentos. Então, escreve assim, ó, estamos ao vivo. Bora escrever aí, bora aquecer esse dedinho logo cedo e colocar estamos ao vivo para mais uma aula, mais um dia de aprendizado, mais um dia aqui juntos, mais um dia onde você vai poder destravar sua mentalidade para viver algo novo, para viver algo exponencial da parte de Deus na sua vida. E lembra, escreve assim, ó, o simples me leva ao exponencial. Escreve isso. O simples me leva ao exponencial. Por que eu estou te falando isso aqui agora? Porque se a gente for olhar para a sua face, a face do seu corpo, que tem a representatividade de um boi, que representa força e servidão, você vai ver que uma das coisas mais simples e que trazem um grande resultado é a prática de tomar água todos os dias. Tenho falado isso aqui já há mais de anos com vocês e muita gente ainda não faz. Então, você quer ter um corpo saudável? É claro que só isso não resolve. Mas uma das coisas mais simples e que mais trazem resultado é você tomar água todos os dias. Mas não é um copo de água. É você tomar aquela proporção de 0,35 ml de água para cada quilo. No meu caso, 3 litros de água, vai. Então faz a conta aí, um ser humano adulto vai ter que tomar no mínimo 2 litros de água por dia. Para muitos, para a maioria das pessoas, ainda é algo muito difícil. Então, faça isso. Já pega a sua água aí. Se você ainda não pegou, já toma. Por quê? Porque se para você tomar água é difícil, imagina as outras coisas. Então, não despreze as coisas simples, pensando que o simples que é feito todo dia não te leva para o exponencial. Se você não fizer o simples, não adianta querer você achar que uma atitude complexa sua vai te trazer um resultado exponencial. Não vai. Não vai. Então, lembra disso. O que vai promover o resultado que você deseja é o simples sendo feito todos os dias. Então, o tema de hoje é como dominar as suas emoções. E esse texto que nós vamos ler é Provérbios 29, do 11 ao 15. Então, já abre aí, Provérbios 29, do 11 ao 15, para a gente ler esse texto e tirar essa instrução da verdade hoje. Verso 11 diz assim, Provérbios 29, do 11 ao 15. O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Então veja bem, raiva é um sentimento. E aí a pergunta que eu faço para vocês é, esse sentimento é bom ou ruim? Esse sentimento da raiva é bom ou é ruim? Nesse próximo método Soul que a gente vai ter agora, nos dias 12 e 13, eu vou fazer uma dinâmica com os alunos sobre alguns. Eu vou falar sobre os estados emocionais, sobre os sentimentos, na verdade, e eu vou fazer uma dinâmica com você para você
perceber na fisiologia, na prática, o quanto você pode mudar os seus estados emocionais. O quanto você pode e deve aprender a lidar com os seus estados emocionais e quanto você deve, rápido, de maneira muito rápida, mudar o seu estado emocional. Principalmente quando você muda de ambientes. Sabe aquela situação cotidiana que todo mundo enfrenta de estar no trabalho resolvendo algo que muitas vezes é complexo, é difícil, que gera um estresse em você, e você vai para sua casa, só que você vai para sua casa com o mesmo estado emocional do seu trabalho. Isso é um problema, porque você chega na sua casa com aquela mesma energia que você estava dentro da empresa. E muitas vezes, para dentro do seu negócio, você pode e deve usar essa emoção da raiva e a energia que ela gera. Porque o problema todo na vida das pessoas não é a raiva em si, é não saber usar a raiva a seu próprio favor. O grande problema não é você sentir a raiva, é você não saber quais são os benefícios que ela traz. Porque tudo tem prós e contras. Tudo tem dois lados. Tudo na vida tem as duas faces e você precisa aprender quais são essas faces para saber qual é que você vai usar e em qual momento oportuno da sua vida. Então, o que Provérbio está dizendo que o tolo mostra toda a sua raiva, ou seja, ele tem o mesmo sentimento que o sensato, que se cala e sabe dominar. Então, muita gente quer dominar a emoção. A emoção, ela é natural sua. A emoção, ela vai vir, a emoção, ela vai acontecer. O que você não pode deixar é que a emoção domine você. É que a emoção se transforme em um sentimento e esse sentimento desça para o seu coração e crie amargura dentro de você. Raiz de amargura, esse é um problema. Então, nesse próximo método Sou de Setembro, eu vou fazer exercício com vocês lá ao vivo para você entender que dá para usar os estados emocionais, que dá para verdadeiramente mudar os estados emocionais e usar até aquilo que você sempre achou que era ruim, como a raiva, para resolver algumas coisas. Por quê? Escreve assim, ó, a raiva é necessária. A raiva é necessária. Tem muita gente que fala assim, ai não, eu nunca quero sentir raiva. Você não controla isso. Você não controla. Por quê? Porque você vai ver algumas coisas que vão gerar isso em você. Que vai trazer essa emoção da raiva para o seu ser. Que muitas vezes gera em você uma indignação. A minha pergunta é, se você não tem raiva, vou te dar um exemplo claro e bem abrangente, para você aplicar na sua vida em outras áreas. Se você não tem raiva do diabo e das coisas que ele faz, você vai ser uma pessoa neutra. Se você não tem raiva das artimanhas do diabo dentro da sua casa, você vai ser uma pessoa passiva. Se você não tem raiva das coisas que o adversário tem feito na humanidade, você vai aceitar muitas coisas que não tem como aceitar. Então não é sobre a raiva ser ruim. Eu quero fazer uma outra pergunta para você. Se a raiva fosse ruim, por que Deus criou ela? Por que Deus colocaria em você, porque é algo que nasceu em você, uma coisa para te prejudicar? Você consegue entender como que as pessoas sempre voltam para esse lugar passivo de Deus fez, deixa aí, né?
Eu não consigo controlar, porque afinal de contas, se Deus quisesse, não teria me dado a raiva. Ei, peraí, o problema é que você fica com raiva das coisas erradas. O problema é que você não usa a raiva para prosperar e romper as cadeias que te impedem. Você usa a raiva para falar com seu filho. Você usa a raiva para falar com a sua esposa. Você usa a raiva para falar com seu pai, com a sua mãe. Está aí um problema. Agora, usa esse sentimento para falar assim: eu não aceito mais viver essa vida que eu estou vivendo hoje. Eu não aceito mais viver essa bagunça. Eu não aceito mais viver essa escassez. Eu não aceito mais viver essa explosividade que eu tenho. Eu não aceito mais. Empilha essa energia de raiva para gerar uma mudança em você. A raiva é boa e muitas vezes necessária. Em muitas vezes ela é necessária para mudar aquelas coisas que estão te paralisando há uma década, 10 anos que você está paralisado. Deixa eu falar o que eu senti no meu coração aqui agora, só por conta dessa dinâmica. Você, aluno do Método Soul, você, aluno do Método Soul, você que já foi, ao Método Soul, eu vou fazer algo especial para vocês. Você que já participou do Método Soul, eu vou fazer algo especial para você voltar na próxima edição. Só para você participar dessa dinâmica. Então, você que já foi no Método Soul, você que é aluno do Método Soul, não de outro curso, dentro do grupo que você está, se você saiu, não posso fazer nada por você, porque a gente não movimenta os grupos lá. Eu vou mandar um desconto especial para você no ingresso bronze. Vou mandar lá para vocês um desconto especial no ingresso bronze. Para você voltar no dia 12 e 13 de setembro, para estar junto comigo. Para você só viver essa dinâmica que nunca teve. E vai ter muita coisa nova. Você que veio no primeiro, no segundo, até no sexto. Do sexto para cá já tem coisa nova. Todo Método Soul tem algo diferente. Então, esse você vai aprender a dominar os seus estados emocionais. Você vai aprender a entrar e sair de estados emocionais. Você vai ver o quanto seu físico é afetado quando você entende essa sinergia entre o que você pensa, o que você sente e o seu corpo físico. A fisiologia na prática. Você vai ver isso. Você vai viver essa experiência. Então, eu vou mandar lá no grupo de cada um dos alunos do Método Soul. Vamos continuar aqui. Verso 12. Quando um governador dá atenção a mentiras, todos os seus auxiliares acabam se tornando maus. A mentira sempre vai ser uma emboscada. Quero pedir algo para você, você que ainda não compartilhou essa aula, compartilha com alguém. Você que está aqui em alguma das plataformas, pega o botãozinho de compartilhar, pega o aviãozinho, copia o link, encaminha para alguém. Você que está aqui, nós temos uma comunidade no WhatsApp que nós usamos para mandar o link da aula todas as noites. Então, se você ainda não faz parte, é legal você fazer parte da comunidade do WhatsApp, porque nós mandamos o link da aula do YouTube, que já facilita para você entrar lá na aula, já deixar a aula salva, ativar a notificação, deixar o like na aula e já compartilhar com alguém. Porque daí você já está no WhatsApp, você só pega, aperta o botãozinho do WhatsApp e já dispara para quantas pessoas você quiser. Então, facilita muito para você também. Então, você que não faz parte, entra aí na nossa comunidade, para você já receber todos os dias o link da aula. E você entra no WhatsApp, clica no botão, já vai direto para o YouTube e assiste a aula. Então, olha só, o que fala da mentira? Que a mentira, ela desvia não só uma pessoa, mas todo mundo. E ele fala de um governador, ou seja, quando nós temos pessoas no governo que são mentirosas, e aqui ainda nem fala que são mentirosas em si, mas que dão atenção e ouvidos à mentira, todos os seus auxiliares acabam se tornando maus. O que eu quero que você entenda? Não seja imparcial. Não seja imparcial.
A imparcialidade é um problema. Escreve assim, ó, eu preciso me posicionar. Escreve isso, você precisa se posicionar. Você precisa escolher qual é o seu lado. Você tem que estar de um lado. Você tem que permanecer de um lado. Qual é o seu lado? Qual é a sua bandeira? O que você defende? Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? Quais são os seus pilares? Quais são as verdades que você sustenta? Você precisa se posicionar nessas coisas. Você precisa entrar em um posicionamento claro, específico. Você precisa se posicionar. As pessoas que andam à sua volta têm que saber o que você acredita, o que você não acredita, o que você concorda, o que você não concorda. Você precisa ter um posicionamento claro. Não dá para você viver mais a sua vida sem ser posicionado. Não dá para você viver a sua vida mais de maneira aleatória. Não tem como você viver sem ter clareza de quem você é e não só sobre você, porque quando você tem clareza de quem você demonstra isso para quem está à sua volta. Então chegou a hora de você demonstrar através do seu posicionamento o que você acredita. O que é um valor para você? O que você defende? Quais são as suas bandeiras? Qual é o seu posicionamento? Qual é a sua fala? Você precisa defender os seus valores, os seus princípios. E você não pode aceitar a mentira de nenhum jeito, de nenhuma maneira. O pobre e aquele que explora só tem uma coisa em comum. O Senhor Deus lhe deu olhos para ver. Ou seja, você só tem que entender uma coisa. Cada um tem a vida que merece. Cada um tem a vida que merece. E muitas pessoas não mudam as suas vidas porque elas não querem mudar os seus pensamentos, não querem mudar suas atitudes. 14. As autoridades que defendem o direito dos pobres governam por muito tempo. Você vê que tem uma coisa interessante aqui, né? Uma coisa que a gente precisa compreender, eu quero que você entenda que esse é um tema bastante sensível para as pessoas. A gente não vai conseguir mudar o mundo inteiro. Nós não vamos conseguir mudar. Eu já passei por muitas fases dentro desse mesmo texto. Muitas vezes eu achei que eu era capaz de resolver a questão da pobreza da humanidade. Queria fazer por tudo e por todos. Só que isso gera algo muito ruim. Porque tem uma frase de Jesus que soou ao meu coração quando eu acordei para isso. Naquele texto em que Maria lava os pés dele, como alguém que o estava preparando para a morte, com um perfume de nardo puríssimo que valia a quantidade de um ano de trabalho naquela época, ou seja, era muito dinheiro. O tesoureiro de Jesus, que era também o traidor, falou assim: que desperdício, porque nós não pegamos isso e damos aos pobres. Jesus faz uma afirmação que é interessante ali, e que ecoa até hoje, vai ecoar até o resto da humanidade, enquanto o mundo existir. Ele falou assim: os pobres sempre tereis convosco. O que eu quero que você tome cuidado na sua vida? Escreve assim para você não esquecer, ó. Cuidado com os excessos. Cuidado com os excessos. Peraí, se Jesus disse que os pobres sempre vão existir, eu preciso compreender uma coisa. A minha luta não deve ser só. Escuta o que eu estou falando, por favor. Escuta, porque eu já tive muita experiência com isso. Experiência de ajudar muitas pessoas, de fazer trabalhos, inclusive na África. Só que fazer de uma maneira diferente. O povo africano, na sua maioria, tá? Quando eles veem pessoas de outras nações chegando, eles já estão treinados a pedir coisas. Eles já estão treinados.
eles já sabem que alguém vai chegar com alguma coisa para dar para eles. E quando nós começamos um trabalho lá na África, há uns 10 anos atrás, talvez até mais, e a gente chegou com uma proposta diferente. Uma proposta de, ao invés de dar dinheiro, dar conhecimento. E dar oportunidades para que eles trabalhem e produzam o seu próprio dinheiro. E a gente viu a dificuldade disso. Porque as nações ao redor do mundo fazem missões na África. Se você olhar para as igrejas, grande parte das igrejas fazem trabalhos na África. E você pensa, a África é um país muito pobre. Pobre para quem? A África é muito rica, tem muita riqueza lá. Só que tem um povo que, ao longo das últimas décadas, se acostumou a receber dos outros e não trabalhar. Então, o que eu quero que você cuide dos excessos é o seguinte: essa história de não dar o pão, mas a ensinar a pescar, está na Bíblia. Foi Jesus quem fez. Então, Jesus, quando ele vai fazer algo por Pedro, ele não dá o peixe para Pedro. Ele manda Pedro, que já sabia pescar, também pescar. O que eu quero te dizer é que não se resolve o problema da pobreza do mundo com dinheiro. Se resolve o problema da pobreza com mudança de mentalidade. Dar dinheiro ao pobre não resolve a pobreza dele, porque a pobreza dele não é mental. Opa, desculpa, a pobreza dele é mental, não é financeira. A pobreza não está no bolso das pessoas, a pobreza está na cabeça das pessoas. Por que eu estou te falando cuidado com os excessos? Porque você pode agora achar que você tem que ajudar todo mundo. E quando a gente olha isso para um nível de governo, o governo entende isso. Só que eles agem de má fé. Eles continuam deixando o pobre pobre. Eles continuam prendendo o pobre com dinheiro e alienando mentalmente. Se você liberta a pessoa mentalmente, você nunca mais vai prendê-la com dinheiro. Ninguém que é livre na cabeça é preso no bolso. A pessoa que é presa na cabeça, ela jamais vai ser livre no bolso. Jamais. Então, quando eu falo para você cuidado com os excessos, não ache que ajudar os pobres é dar dinheiro para eles. A gente esteve em São Paulo ontem, no centro de São Paulo. Quando você vai para São Paulo, você vê muito mendigo. E aí, assim, é muito simples. Essas pessoas, elas não vão acabar. Não vão acabar. Por quê? Porque elas sabem, em última instância, que se elas tiverem uma situação de vulnerabilidade, de rua, elas vão gerar compaixão em alguém, alguém vai ajudar. Vocês entendem o que eu estou falando? Estou te levando nos extremos para você entender. Então, quando a gente fala de assistencialismo e assistencialismo cristão, a gente tem que pensar o seguinte: cuida do órfão e da viúva. Não está falando pobre. Presta atenção no que a Bíblia diz. O órfão e a viúva não são pobres, mas são duas classes que subentende-se que têm incapacidade de produzir renda. Uma criança e uma viúva. Crianças e viúvas. Crianças não têm como trabalhar. Então você tem que ajudar ela financeiramente. Mas não dá para ajudar só ela financeiramente, porque senão ela vai se tornar um escravo e refém dos outros. Mas o que fazer com uma senhora de 70 anos que não pode mais trabalhar? Essa você ajuda. E é interessante, sabe o quê? Se você for ler a Bíblia, que eu defendo a Bíblia com todas as minhas forças, você vai ver Paulo exortando a viúvas novas. Paulo exortando as viúvas novas. Ele fala assim: olha, você que é viúva, mas é nova, você tem duas opções. Ou você vai trabalhar ou você casa de novo. A gente não vai te sustentar, não. Você está entendendo?
É diferente, é um conceito diferente, é um contexto diferente, porque é alguém que percebeu lá atrás, que uma mulher, na condição de viúva, sabendo que a igreja sustentava as viúvas, falou assim: uai, meu marido morreu, vou ser sustentada por alguém, vou ficar encostada aqui no INSS, vou ficar encostado nesse benefício do governo, não vou trabalhar. Olha que coisa boa, olha que maravilha. Para que trabalhar se eu posso ganhar? Vocês entendem? Paulo fala assim: vai trabalhar. Ou casa de novo. A gente não vai te sustentar, porque você tem força de trabalho. Então vocês entendem que a luta não é se você vai ser um assistencialista ou não. É saber como que você faz isso. Você não vai resolver o problema da pobreza da terra. Eu achei que a gente conseguia. Eu falei assim: a igreja vai dar conta. Não dá conta. Um dia nós fizemos um levantamento na cidade onde eu morava, quando eu era pastor. Eu não lembro os números hoje, mas eu vou chutar um número aqui, tá? Só para vocês terem ideia. A prefeitura da nossa cidade, eles forneciam, vai lá, 500 cestas básicas por mês. A gente juntou algumas igrejas dos meus amigos lá e a gente se perguntou: quantas que é a sua entrega, quantas a sua? Tipo, a prefeitura entregava 500. A gente lá com 10 igrejas entregava 2.500 cesta básica. Era muitas vezes mais. Só que daí a gente foi conversar com a prefeitura e percebeu um problema. Tinha pessoas que vinham na minha, iam na outra, na outra, na outra, na outra, na outra, e a gente decidiu fazer um cruzamento de dados. Porque talvez a gente estava ajudando as mesmas pessoas e a gente estava criando, era um baita de um problema. Ajudando gente que não precisava dessa ajuda, que tinha força para trabalhar, mas não ia trabalhar, porque é mais fácil pedir. Era mais fácil pedir. Então, você consegue entender que você tem que saber dos conceitos para você não sair por aí fazendo bobagem. Ricardo, tem que ajudar todo mundo. E deixa eu te falar, se você der conta de ajudar você e ajudar a sua família, depois disso, você parte para fora. Depois que você resolver você e a sua casa, você vai para fora. Antes disso, resolva o seu lar. Verso 15. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Sabe aquela criança que dá aquela birra descontrolada no mercado, na loja de brinquedos? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. É uma criança que não foi disciplinada. Uma criança que não foi disciplinada, ela vai passar vergonha no seu pai, na sua mãe. É isso. Se você não corrigir o seu filho, a sua filha, eles vão te fazer passar vergonha. Eu não sei se você entende, mas o mecanismo cerebral, ele funciona desde cedo. Se a criança não soubesse, mas ela aprendeu a chorar desde o primeiro dia de vida. É a comunicação dela. Ela chora, toma mamar. Ela chora, ganha colo. Ela chora, ganha carinho. Ela chora, troca fralda. Só que essa criança cresce. E ela tem que entender que não é mais chorando que ela ganha as coisas. Ela tem que entender que é saudável
ouvir não e falar não. Senão você vai criar um delinquente dentro da sua casa, sem freios e sem limites, e vai ser envergonhado. E como a criança sabe, mas a criança não tem necessidade de aprovação, igual o adulto, porque imagina que você está numa loja de brinquedos e o seu filho começa a espernear, dá aquele show da Xuxa. Por que que o pai dá o presente para a criança, o brinquedo? Por causa da vergonha que ele sente de ver a má educação do filho. Mas o filho já faz isso dentro de casa. Só que dentro de casa ninguém está vendo. Aí o vexame não pega essa pessoa, mas na loja o vexame pega. E ao invés do pai que é adulto vencer o vexame, sentar com essa criança, disciplinar ela e corrigir ela, o pai entrega. Porque é o jeito mais rápido da criança parar com o show. É o jeito mais rápido do pai não passar vergonha. É o jeito mais rápido do pai não sentir aquele, meu Deus, que vergonha, o que o meu filho está fazendo. É como se o filho estivesse fazendo aquilo só naquela hora. Ele faz isso todo dia com você dentro de casa. Só que você não tinha sido exposto à vergonha ainda. Agora na loja você foi exposto e você quer mudar. Presta atenção. O não é saudável. Vamos todo mundo escrever isso? Dizer não é saudável. Para a gente encerrar, dizer não é questão de saúde e bom senso. Fechou? Deixa eu pedir mais uma vez para você que está aqui. Você que não deixou o like ainda, deixa o like nessa mensagem, não te custa nada. Aperta o botãozinho do like aí e compartilha ela com alguém. Envia ela para alguém. Você que está aqui no Instagram, as minhas lives ficam salvas no YouTube. Então, você que assistiu a aula e foi edificado nessa aula, vai no meu canal do Instagram, do YouTube, desculpa, e encaminha essa aula para alguém. Aqui no Instagram não fica salvo, mas no YouTube fica. Então, vai lá e encaminha para alguém, porque vai ser muito importante. E amanhã eu estou mais uma vez com vocês aqui às 6h57. Beijo no seu coração, tamo junto.